22, o verso 13 e o verso 14. Os irmãos aí atrás conseguem me ouvir bem? Me ouvir? Obrigado. Gênesis capítulo 22, verso 13 e 14. Assim diz o texto: em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome dele, Yahvé-Jiré, o Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias disse: no monte do Senhor se proverá. Vamos sempre glorificando a Deus. Nosso pastor escolheu um tema para esse estudo. É um tema muito sugestivo, né? A Bíblia tem diversos e diversos contextos da qual vai se falar sobre provisão. E esse texto, dentre tanto texto que é composto da Bíblia, vem à nossa mente rapidamente quando o tema é Deus proverá, ou provisão de Deus. É um texto que estamos todos nós familiarizados, ouvindo diversas mensagens sobre o assunto, sobre o texto. Aliás, o texto de Abraão é um contexto ímpar, que Deus vai chamar este homem, fazer promessas a ele, e promessas que, toda promessa de Deus, sendo ela figurada, ou sendo ela alegórica, independente do tipo que Deus fala, se foi Deus que falou, ela vai se cumprir. Mesmo sendo por figuras, ou mesmo sendo uma promessa direta, sendo promessa de Deus, ela vai se cumprir. A promessa que Deus faz a Abraão, ainda que uma promessa no campo natural, é uma promessa que a sua figura ela é por meio de uma promessa figurada. Deus diz para ele: eu te farei pai de uma grande nação, e conte as estrelas do céu, conte as areias do mar. Se assim você puder contar, então você vai poder contar aquilo que eu vou cumprir na sua vida. Deus faz a promessa numa linguagem figurada, mas sempre o cumprimento virá na forma literal. Não importa como Deus falou. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir o que Ele disse. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Deus zela pela sua palavra, independente se foi público, independente se foi numa linguagem figurada, independente se foi direto. Se foi Deus que selou, se foi Deus que falou, é Deus que cumpriu. Todos os irmãos sabem do trâmite, a gente não precisa entrar no texto, mas os irmãos sabem do processo de mudança, transformação que Deus vai fazer na Abraão. Aliás, a aparição de Deus para Abraão, quando Deus aparece a ele em Ur dos Caldeus, e Deus lhe faz essa promessa, sabendo dele já com 75 anos, idade avançada, Deus diz a promessa a ele, a promessa chama a atenção, né? Abraão, estéril. Deus fala para ele: mas tem o seguinte, a promessa que eu vou cumprir em você, você precisa sair daqui, você precisa sair do meio da sua parentela, você precisa sair do meio do teu pai, você precisa sair do meio dessa terra, dessa parentela, e ir para o lugar que eu te mostrarei. Confiança. Deus estava dizendo: solta tudo e vem, larga tudo e vem comigo. Mas eu não te conheço, é um chamado. Aleluia. Mas eu não sei quem tu és. Confia no que eu falei, confia na voz que falou contigo. Aleluia. Larga tudo. Essa primeira chamada que Deus faz é como se fosse um tipo de prova de amor.
Deus fala para ele: meu amor, amor as promessas, então solta tudo e vem comigo. Abraão larga a sua vida, a fabricação de Deus, Senhor dos caldeus, as idolatrias que ele vivia, os contextos que ele vivia, e passa a viver essa jornada de crer em uma palavra, em uma promessa. Se apega a sua esposa e sai viajando em rumo ao lugar que Deus lhe prometeu que ele dá. Em outra feita, Deus chama ele de novo e renova as promessas. Deus diz para ele: sai da tenda de novo. Só que agora não olhe para o céu, olhe diretamente para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Dá uma volta em torno de você. Por que não é para olhar para o céu, Deus? Porque a promessa de cima eu já fiz. Agora eu vou fazer uma promessa para você aqui embaixo. E que promessa é essa? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para todos os lados. Aonde os teus olhos alcançar, olha, a vista, aperta a visão. Mas o que tem toda essa terra que eu estou vendo? Eu não tenho nada. Deus diz para ele: toda esta terra que você vê, eu te dou, eu te entrego. Deus estava dizendo para ele mais ou menos assim: aonde alcançar a sua visão, ali chegarão os teus pés. Aonde você consegue olhar, olha mais, tudo isso aí eu te dou. Segue a jornada, segue a viagem. A mulher dele cansa, da expectativa da promessa, e ela então alterna, ela sugere a ele que ele tenha um filho com a sua serva. Os irmãos sabem, nasce Isaac. Depois de um certo tempo, Deus cumpre a promessa a respeito do próprio Isaac. Depois de nascer Ismael e gerar aquela confusão dentro da casa de Abraão, Abraão tem que despedir o seu filho que ele tem com a serva. E logo depois que ele despede Ismael e Agar, Deus aparece a ele e Deus vai submetê-lo. O texto vai dizer que apareceu o Senhor a Abraão para submeter-lhe a uma prova. Quando Deus aparece para Abraão, que passado alguns acontecimentos, estou correndo para ganhar nos tempos, Deus vai aparecer para ele. Que acontecimento? Depois que nasce Ismael, cresce na casa de Abraão. Depois que cresce Isaac, que nasce Isaac, o riso, o cumprimento da promessa. Agora, passado esse tempo, depois que ele despede o seu filho que ele tem com a serva, Deus aparece para ele e Deus vai submetê-lo a uma prova. Dessa vez Deus vai chamar Abraão. Deus não vai chamar ele para dizer: sai da tenda, olha para o céu. Sai da tenda, contempla toda a terra. Sai da tenda, olha para o céu, porque como as estrelas será a tua descendência. Sai da tenda, olha para a terra, porque aonde chegar o teu olho, ali eu te dou. Deus está chamando ele. E nesse texto Abraão prova algo que é extraordinário para nossas vidas. O texto diz que passado alguns tempos, ou passados estes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando. E eu gosto muito desses termos, porque vai dizer: Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando. A primeira coisa que o texto vai nos revelar e vai nos dizer é que Deus só cumpre promessas na vida daqueles que estão sobre a sua submissão. Deus não cumpre promessa na vida de insubmissos. Deus não cumpre promessa na vida de gente que diz: ninguém me manda, eu não paro em lugar nenhum, eu estou aonde eu quiser, eu vivo o que eu quiser. Mas eu tenho algo de Deus a dizer para você: crente insubmisso é perigoso morrer frustrado. Mas eu nunca vi um crente submisso a Deus não ver as promessas se cumprirem. A submissão te levará às promessas de Deus se cumprirem na sua vida. A segunda coisa é que quem está debaixo da submissão de Deus não pode apenas esperar de Deus promessas, não pode apenas esperar de Deus terras, não pode apenas esperar de Deus realizações. Deus vai requerer algo de você. Deus vai te
provas. Deus vai te chamar para alguns desafios. Não pense que a vida diante da submissão de Deus é gostoso como receber promessas quantitativas ou promessas de posse de terra. A vida com Deus, a vida debaixo da submissão de Deus, não se resume apenas a uma vida cheia de promessas, não se resume apenas a uma vida cheia de sonhos. A vida debaixo da submissão de Deus também está ligado a uma vida de provas, a uma vida de testes. Mas eu tenho algo de Deus para dizer a você nessa noite: toda prova que Deus colocar diante de ti, Ele te dá graça para suportá-la, Ele te dará graça para vencê-la, Ele te dará graça para atravessá-la. Agora a chamada de Deus, naquela noite, Abraão não vai dizendo: sai da tenda, olha para o céu, sai da tenda, olha para a terra. Agora a promessa, a chamada de Deus naquela noite, Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero algo de você. Você já recebeu tanto, você está tão cheio, agora eu quero algo. O que tu queres, Deus? Eu quero o teu filho Isaque, o filho a quem tu amas, o filho que você ama, o teu filho Isaque. Irmãos, entendam o que Abraão está vivendo. Abraão acabou de dispensar Ismael, Abraão acabou de mandar Ismael para a vida com a sua mãe, e toda a sua perspectiva da sua geração está sobre Isaque. Os sonhos de Abraão estão nele. O seu filho mais velho foi embora e Deus aparece para ele dizendo: dai-me o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Só que deixa eu te dizer uma coisa: alguns pedidos que Deus nos faz não são diretamente o que Ele está pedindo. Entenda uma coisa: Deus apareceu para Abraão pedindo-lhe Isaque, mas Deus não estava querendo Isaque, Deus estava querendo Abraão. Deus estava pedindo Isaque, mas era a totalidade do coração de Abraão que Deus estava querendo. Entenda algumas coisas que Deus está te pedindo, nem sempre está diretamente ao que Ele está te pedindo, mas está ligado ao teu coração. Entenda uma coisa: quando o seu coração for totalmente dele, tenha certeza de uma coisa: as provisões de Deus nunca vão te faltar. Quando o teu coração for inteiramente dele, você nunca terá falta de nada. Deus está olhando para Abraão, Deus está olhando um homem realizado, um homem com promessas, um homem que não tinha filhos, agora tem dois, um homem que sai andando pela terra, agora é cheio de terra. Mas Deus está dizendo: eu ainda quero mais do coração de Abraão. O coração dele ainda não é inteiro meu. Eu vou provar a Abraão. Entenda uma coisa: quando ele olha para esse pedido de Deus, Deus fala para ele: eu quero teu filho Isaque, o teu único filho amado, o teu filho Isaque, a quem tu amas. Então o Senhor disse para ele: toma o teu filho, a quem muito tu amas, e vai à terra do Moriá e sacrifica-o como holocausto em um dos montes que eu vou te ordenar. Olha o que Deus está pedindo. Olha o que Deus está falando para Abraão. Deus está falando para ele: me dá o teu filho, o teu único filho. Eu quero ele como holocausto. Todo mundo aqui é aluno de escola dominical, e todo mundo sabe que holocausto é oferta queimada. Deus estava dizendo para ele: eu quero que você queima o teu filho no altar para mim. Eu quero que você entregue o seu filho para mim. Sabe o que Abraão faz? Ele não pensa duas vezes. Ele levanta na madrugada, ele toma o jumento, ele sela o jumento, ele chama 2 servos e ele vai chamar Isaque. Quando ele chama Isaque, os 2 servos, ele diz: vamos subir, meu filho, para adorar a Deus na terra de Moriá, em um dos montes que Deus irá nos mostrar. Ele prepara a sua equipe de sacrifício e ele vai subindo. Ele vai viajar por 3
dias para a terra de Moriá. Agora sabe o que eu acho lindo? No que Deus fala para Abraão e no que Deus faz acontecer. Deus fala para Abraão: sai daí, e é na terra de Moriá, em um dos montes que eu vou te mostrar. Deixa eu te dizer algo: no mundo material e no mundo espiritual, todas as vezes que você pede algo para Deus, o que você está pedindo pode ainda não existir aqui embaixo. O que você está clamando pode ainda não existir materialmente aqui embaixo, mas espiritualmente já está pronto, espiritualmente já existe, espiritualmente já está reservado. Deixa eu repetir para ver se mais alguém pega. Se tudo que você pede para Deus aqui no mundo material, aqui no mundo aqui embaixo, toda vez que você pede algo que você ainda não sabe da existência, e você ainda não conhece aonde está, ou como está, ou onde está, no mundo espiritual já existe, já está preparado. Quando alguém pensa que aquele versículo diz que tudo que acontece na terra é ligado no céu, parece que quando a gente fala assim naquele versículo de Marcos, parece que primeiro se liga na terra para depois ligar-se no céu. Negativo. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele versículo no original está no infinitivo. A palavra não é tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e sim dessa forma: tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Veja a diferença que faz o terá sido. O terá sido diz assim: não acontece aí embaixo, acontece aqui primeiro. Não acontece aí embaixo, no céu acontece primeiro. Então deixa eu dizer algo de Deus para a tua vida: a provisão que você veio buscar pode ainda não existir aqui embaixo, mas no mundo espiritual já está pronto, já está reservado, já tem teu nome, já tem teu endereço, já está preparado. Amém, glória a Deus, eu creio, Senhor. Acontece lá primeiro. E qual é a prova que eu digo isso dentro desse texto? É que quando Deus disse para Abraão: vai à terra do Moriá, em um dos montes que eu vou te mostrar, sabe o que Deus estava dizendo? Você não sabe, mas já está em um dos montes o cordeiro. Olha o texto. Sabe por quê, pastor Alex? Moriá era terra de monte. Moriá tinha vários montes em Moriá, mas Deus olha para ele e diz assim: vai sacrificar o teu filho em um dos montes que eu vou te mostrar. Deus estava dizendo: você está indo apenas com fogo, com a lenha e sem cordeiro, mas em um dos montes já tem o cordeiro reservado para você. Em um dos montes já está a provisão que você precisa, já está lá. Deus disse para ele: vá à terra de Moriá, em um dos montes. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Você preste atenção na minha voz, você presta atenção que você tem que subir no monte que eu apontar. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: Abraão, você não pode errar o monte, você não pode errar a montanha. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? O teu cordeiro está em um monte certo. Agora sabe o que me preocupa, pastor Alex? É que hoje em dia, os dias que nós vivemos, o que não falta na sociedade é igreja. A cada esquina que você vira tem uma, a cada lugar que você vira tem outra. Mas sabe o que me chama a atenção e que nós temos que tomar cuidado? Nem toda igreja tem cordeiro, nem toda igreja está falando de cordeiro. Você entra em determinadas igrejas e está todo mundo lá, tem varão de branco, tem anjo com bandeja na mão, tem varão, tem anjos angelicais, serafins, querubim. Você só não sabe aonde é que está o cordeiro. Mas Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, se você não errar o monte, você vai encontrar o cordeiro. Se você não errar o monte, você vai encontrar o cordeiro. A gente ouve tanto hino que canta tanta coisa, mas não canta sobre o cordeiro. A gente ouve tanta mensagem que prega tantas coisas, mas não prega o cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se tem culto se não tiver cordeiro. Deus estava dizendo para Abraão: sobe para sacrificar, porque o que você está subindo em falta, eu já tenho reservado para você lá em cima, já está preparado para você lá em cima. Tome muito cuidado para você não estar orando em um local que não tem cordeiro. Sabe por quê? Porque
certo no lugar. Quando Deus apontou a viagem, já tinha 3 dias. Aí ele olha para os servos e diz assim: fique aqui embaixo, porque eu e o menino subiremos para adorar e voltaremos para vós. Aí, Bruno, a pergunta que não quer calar no texto é que Abraão não comunica a Sara onde ele está indo e o que está indo fazer. Ele levanta na madrugada, prepara o jumento, racha as lenhas, prepara os servos, mas não diz para Sara aonde ele está indo. Pense vocês, Abraão comunicando: ô Sara, bom dia, eu estou indo ali sacrificar nosso filho. Eu estou indo ali. O que aconteceu? Deus apareceu para mim e disse que tem que sacrificar ele. Irmão, a mulher que foi capaz de dizer para o seu marido deitar, se tem filho com o outro, que ela não faria. É dizer: meu filho não, vai buscar o filho da outra. É o outro, você está confundindo. O meu filho não. Ia atrapalhar o que Deus tinha para realizar. Abraão disse assim: uma vez eu contei para a mulher, ela não acreditou, então quase que atrapalhou a promessa. Deixou ele na miúda, preparou os meninos e subiu. Mas eu penso comigo que Sara levanta no outro dia. E ela pergunta para o servo: cadê Isaac? Cadê Abraão? Ó, o patrão passou aqui, pegou 2 servos. E quem mais que ele pegou? A gente viu ele rachando lenha, a gente viu ele preparando brasa. Ela pensa: entendi. Então ele foi sacrificar. Aí ela vai no setor dos gados e passa assim: qual animal que Abraão levou? O senhor Abraão rachou lenha, o senhor Abraão levou jumento para a caminhada, o senhor Abraão levou brasas para o holocausto, para aquele holocausto, mas aqui não passou para pegar ele não. Quando ela faz o cálculo que entende que ele não levou sacrifício, ela começa a dizer: o que esse doido veio fazer? Aonde esse homem está indo? Que sacrifício que ele levou? Ele não vai sacrificar meu filho, não. Vou entrar em oração. Aí, irmão, ele sobe. Quando ele está subindo, há uma pergunta no coração de Isaac que não quer calar. A gente que tem pai mais velho, e no meu caso bem mais velho, a gente pensa 2 vezes antes de perguntar uma coisa para o pai. Sabe aquela coisa de filho temente? Você faz uma viagem para o pai, você quer fazer a pergunta, mas você tem tanto respeito que você procura a hora certa. Há uma pergunta no coração de Isaac que ele está esperando a hora certa para fazer. Aí quando o pai deixa os servos e o jumento no pé do monte, e ele diz assim: vocês ficam aqui, eu e o rapaz subiremos para adorar e voltaremos para vós. Quando Isaac vê o pai se despedindo, ele fala: vou perguntar para o pai. E o texto diz que ele tira a lenha de cima do jumento e coloca sobre os ombros de Isaac. Isaac já era moço, já carregava lenha, e ele vai subir no monte. Eu acho isso aqui lindo, porque o texto diz assim: e ambos subiram juntos. Isaac já parecendo um sábio, com a pergunta engasgada. Aí ele vai e solta: pai, eu conheço um pouco já de culto, eu sei que não se cultua sem fogo, eu estou vendo o senhor com fogo, eu sei que não se cultua sem lenha, comigo está a lenha, e eu sei que também não se cultua sem cordeiro. Cadê o cordeiro para esse culto? Aí o pai olha para ele e diz: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Mas algo me chama a atenção na fala de Abraão, quando ele diz para os servos, ele diz assim: eu e o menino subiremos para adorar, mas a gente vai voltar. Sabe por quê? Abraão sabe de tudo. Abraão sabe que o sacrifício desse culto é o filho, mas o coração dele está cheio de fé, que ele sai de baixo declarando que eles vão voltar. Levante a mão, deixa eu dizer algo de Deus na sua vida. Aquilo que você entra no culto,
entrou aqui dizendo o que a teu respeito hoje? Você entrou aqui dizendo o quê? Estou entrando aqui quebrado, derrotado, triste. Ou você entrou dizendo assim, eu sou mais do que vencedor. Eu vou voltar para a minha vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Com aquilo que você determinou, você vai voltar para casa hoje. Você vai levar levando aquilo que você disse que voltaria. Amém, Senhor. Eu tomo posse. Glória a Deus. O vento da provisão declara derrota. Aí depois de dizer o que o pastor falou deu certo. Aquilo que você declara com a sua boca, você voltará para casa, levando Abraão orou e disse assim, eu sei que o sacrifício é ele, mas eu tenho certeza de uma coisa, nós vamos voltar, nós voltaremos. Aí eu acho que está no livro que Isaac revela. Isaac diz assim, pastor André, olha papai, eu sei que não tem culto sem fogo, eu sei que não tem culto sem lenha, eu sei que não tem culto sem cordeiro. Sabe que ele revela aqui que tem gente que às vezes ele vem com culto assim, tem gente que só traz o fogo, tem gente que só traz a lenha. Sabe quem é mais ou menos que traz o fogo? Quem só traz o fogo, só trouxe fogo. O culto inteiro está acontecendo, Deus está fazendo, ele não dá uma glória, mas dá o microfone na mão dele, aparece 20 revelações no culto. Dá o microfone na mão dele, ele viu isso aqui no giraio. Sabe o que é isso? Só trouxe fogo. Só trouxe fogo. Aí quando ele senta, já deu 9 horas, já está na hora de acabar, só trouxe fogo. E quem trouxe lenha? Quem trouxe brasa, ele vai aceso do começo ao fim. Deu 9 horas, deu 9h10, deu 9h20, irmão, pode continuar, porque aqui eu tenho linha. E o cordeiro, ele disse, cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? O pai olha para ele e diz assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. Aí o pastor, quando ele sobe no monte certo, ele amarra o filho, ele prepara, ele constrói o altar. Você vai entender qual é o perigo de você construir o altar em um monte que não tem cordeiro. Tem muita gente construindo altar em um monte que não tem cordeiro. Aí quando ele constrói o altar, amarra o filho. Agora você prestou atenção? Quem tem mais vigor físico? Um jovem de 16 anos ou um homem de 100? O jovem de 16. Mas sabe o que é lindo do Isaac? É que ele não reluta. O pai pega ele, prepara o altar e amarra ele no altar. Olha Isaac, calado, sendo amarrado no altar. Ele olha para o pai com o dedo na mão. Ele olha, o fogo já está aceso para o holocausto. Ele já está por cima da lenha, mas ele não corre. Deixa eu dizer uma coisa para você que vive fazendo campanha de provisão, não sabe porque tua vida não está certa. Sabe por quê? Porque você luta com as tuas forças. O pastor tenta te amarrar no altar, você pensa que ele vai te matar, mas você quer correr, você quer fugir. Aí você bate uma ponta a outra, batendo a cabeça de um lado e para o outro, não dá certo em lugar nenhum. Deixa eu dizer uma coisa, deixa Deus te amarrar no altar. Deixa Deus amarrar a sua vida no altar. Deixa Deus te amarrar no altar. Aí quando ele amarra, nós já vamos terminar. Quando ele amarra o filho e que ele imola o cutelo para sacrificar, e ele estende a mão sobre ele, tomou o cutelo para imolar o filho. Quando ele vai imolar o filho, um anjo Aleluia. Glória a Deus. Você crê que Deus vai agradar na tua vida? Eu creio, Senhor. Você crê que Deus vai agradar nessa situação, nesse contexto? Amém. Aí quando ele vai sacrificar o anjo nada, e olha, esse anjo do Senhor não é qualquer anjo, né, pastor Rodolfo? Não era qualquer anjo que estava lá assistindo tudo. O anjo do Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, está se referindo ao próprio Cristo. Oh, glória. Ele está
por quê? Porque quando ele estava para cumprir o sacrifício, o anjo bradou e disse: agora eu sei, agora está provado. Não precisa matar o menino, não. Aleluia. Não vai precisar, não. Agora eu sei que temes a Deus. Sabe por que o anjo está dizendo agora eu sei, pastor Alex? Porque vida com Deus se prova no sacrifício. Glória a Deus. Se prova no sacrifício. Está cheio de crente de rede social, tirando selfie arrumado para o culto. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu obedeço a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te mede pela sua vida nas redes sociais. Deus não vai dizer para você, agora eu sei. Mas quando você está no altar de sacrifício, Ele diz assim: agora eu sei que é crente, agora eu sei que tem a Deus, agora eu sei que me obedece, agora eu sei que é provado, agora eu sei. E tem uma coisa: vida social, vida virtual não é vida ministerial, é diferente. Na rede social aguenta tudo, na vida real não aguenta nada. Deus está te dizendo: eu quero te trazer para outro nível, eu quero te trazer para outro patamar. Crente na rede social é fácil, eu quero você crente no altar, eu quero você crente no sacrifício, para dizer: agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei. É crente de verdade, sacrifica mesmo, está no altar, é crente mesmo. Glória a Deus. Aí o anjo bravo e diz assim: ei, agora eu sei que você tem a Deus, você provou, você provou, olha para trás de você. Aí o texto diz que Abraão ergueu os olhos e de trás dele havia, sabe o quê? Um carneiro preso entre os arbustos. Sabe o que é isso? Sabe por que eu estou dizendo? Aí sabe o que o anjo disse? Desamarra ele, desamarra o teu filho do altar, porque nesse monte que tem carneiro, tudo que foi amarrado na sua vida, o cordeiro desamarra. Amém. Glória a Deus. Vou dizer outra vez para você: tudo que foi amarrado na sua vida, se tiver no monte que tem cordeiro, é para se desamarrar. Desamarra para mim, desamarra para mim, desamarra para você, porque nesse monte tem cordeiro, é para a família se desamarrar. Aí tem um monte de gente amarrado dentro da igreja. Aleluia. Por quê? Porque não tem cordeiro. Mas aqui tem o cordeiro de Deus que olha para a tua vida e diz: tudo que está amarrado eu desamarro, eu levo sobre mim, eu desamarro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, vou encerrar. Oh, glória. Aleluia. Abraão, eles viviam na Mesopotâmia, de Oriente. E aquele povo, pastor Alex, eu não quero entrar aqui em assunto cabalístico, Deus me livre, a Bíblia dá para você pregar. Mas havia uma religião, adoração a Moloque. O que era essa adoração a Moloque? Essa adoração a Moloque, quando os homens iam adorar a Moloque, eles subiam com seus filhos. Mas quando eles subiam para adorar a Moloque, na adoração, seus filhos eram entregues no holocausto. Os seus filhos eram mortos. Os seus filhos eram entregues para ser mortos em oferta a Moloque. Só que Abraão, ele sobe no monte e esse Deus que ele está servindo é diferente. Ele não quer um filho, ele dá um cordeiro. Aí quando Abraão desce, eu penso ele voltando para casa, voltando para Sara. E quando ele chega diante de Sara, ele diz: Sara, nós voltamos. E sabe por que nós voltamos? Porque esse Deus que eu sirvo agora não é o Deus que servimos em muitos momentos, que queria tomar a nossa família.
recebia um salário, ficava pelos bares, recebia um salário, ficava pelas bocas, recebia um salário, não chegava lá em casa. Agora você serve a Jeová de Deus, agora você serve a minha provisão, agora você serve a que cuida de você, que cuida da tua casa, que cuida da tua família. E ele diz assim: eu quero fazer a tua casa crescer, eu quero fazer a tua família crescer, eu sou a tua provisão. Obrigada pelo seu Porque no passado eles serviam um Deus que tomava, que arrancava, levava os filhos como sacrifício. Agora esse aqui não, sabe? Esse Deus a quem eu sirvo, quando eu chego lá, ele ainda diz para mim: eu vou te fazer crescer mais, eu ainda vou te dar mais, eu ainda vou te engrandecer na terra, a tua família será bendita. Eles voltavam cantando, eles voltavam chorando dos sacrifícios de Moloque. Na adoração a Moloque era choro, na adoração a Jeová Jiré eles voltam cantando, dizendo: o nosso Deus provê, o nosso Deus provê. Agora sabe o que eu acho lindo, pastor Alex? O escritor aos Hebreus diz que Abraão subiu com a fé de que se ele queimasse o seu filho como holocausto, Deus era possível que Deus tirasse os mortos novamente, pela promessa que estava subindo. Glória. Se holocausto é sacrifício totalmente queimado, sabe qual era o valor dele? Ele estava dizendo: ainda que o meu filho vire cinza, das cinzas Deus traz ele de volta. Eu creio sim. Para viver as promessas. Você está olhando para alguém na tua casa e está dizendo: virou cinza, acabou, morreu, destruiu, o diabo queimou, acabou-se tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, pela fé que Abraão teve: se precisar, Deus levanta das cinzas para cumprir o que ele disse que ia cumprir. Deus vai cumprir. Amém. Deus vai prover. Mas você não sabe, irmão, já está nas cinzas. Foi destruído. O Deus que prometeu, ele faz as cinzas virar gente novamente, para cumprir tudo aquilo que ele disse. Em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, que Deus está provendo. Deus vai prover na tua história.